Muito bem, amada igreja, nós vamos falar mais uma vez aqui sobre o grande tema desse nosso mês. Estamos no mês da família, amém? E no mês da família, a gente precisa pensar em alguma coisa. Como é que as famílias se iniciam? Como é que se inicia uma família? Com um casamento, sim ou não? Inicia com um casamento. E como é que se chega a um casamento? Um homem e uma mulher, um rapaz, uma moça, um jovem mancebo, um jovem varão e uma menina, uma varoa, se encontram, se olham e dizem: vai dar negócio, sim ou não? Essa menina vai ser bênção na minha vida, quero ser bênção na vida dela. Esse rapaz preenche os requisitos, vou investir nele. E tudo começa com, podemos assim dizer, com o amor, é verdade ou não é? Verdade, eles se apaixonam e querem estar juntos e querem andar juntos. E nós estamos hoje aí no meio de um mundo em que muitas vozes falam sobre amor. Inclusive algumas vão dizer que amor é amor. Não, qualquer amor é amor, não tem essa. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou dizer o que a Bíblia diz. E quando falamos em amor, quando o mundo fala em amor, o mundo canta o amor romântico em verso e prosa. Você é algo assim, é tudo para mim, é mais que eu esperava, baby. Não é isso? Aí vem o outro: o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Isso é heresia, meu irmão, pelo amor de Deus. E tanta gente cantando amor. A senhora e o senhor que namoravam lá nos anos 70, né? Evandira já está dando aquele sorrisinho. Aí, Evandira e Milão se namorando lá, e Roberto Carlos tocando. Eu quero ser tua canção, quero ser teu tom. Olha o sorrisinho dela. Pois é, e você vai cantando suas músicas. O pessoal mais da minha idade para cá já vai mais de roupa nova, né? Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir. Ter você é meu desejo de viver. Barata que a minha filha ouve uma música dessa hoje em dia, ela diz assim: nossa, que dramático. Eu falo para ela: filha, o amor é dramático, você vai chegar lá, você vai entender essa parte. O amor é brega, o amor é dramático, o amor é tudo isso aí. Vai entendendo que é por aí, não é isso? Mas então uma família começa com amor, o amor de um jovem por uma jovem. E depois a família vai crescendo. E vem os filhos e o amor vai aumentando. Mas, meus irmãos, esse amor romântico aí que a gente está falando até agora, o grego ele trata o amor por 3 palavras. Esse amor que eu estou falando aqui, o amor romântico, é o chamado eros. O amor da amizade é o amor filia, filéu, na verdade. E este amor é um amor nobre, o amor filéu, porque ama alguém, né, não pelo desejo, mas por amar, por uma amizade profunda. Mas hoje nós vamos falar do amor de Deus na família. E o amor de Deus, ele tem outro nome no grego, ágape. O ágape é o amor perfeito. É o amor que vem de Deus, o amor que é dom de Deus para nós. E para falar sobre o ágape, nós vamos partir para o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 13. Lógico que tinha que ser 1 Coríntios 13. Eu estou usando a NVT. Hoje eu vou usar a NVT, mas eu vou fazer um comparativo aqui, vou até puxar o celular,
para fazer o comparativo com a versão Almeida. Eu vou ler todo o capítulo, ele não é muito grande. Se você quiser me acompanhar, está na tela aí. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento e nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste. Nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto. E até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, pois conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Senhor, nos alimenta, fala conosco nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. 2 coisas que eu preciso dizer a princípio, eu vou puxando a princípio de trás para frente, mas você vai me entender. Lá no final, quando Paulo diz que vemos como por espelho, e a visão que temos por espelho é imperfeita, é esquisito para nós pensarmos nisso, porque os nossos espelhos, eles retratam 100% do que a gente é. Não é verdade? A gente se olha no espelho e vê um reflexo perfeito, nítido. Mas isso não era verdade no tempo dos textos bíblicos. Neste tempo, os espelhos eram feitos de bronze. E eles davam um reflexo, às vezes, meio torto, meio disforme. E se o espelho, se tivesse mais calor, o espelho poderia mudar a sua forma, ficar um pouco mais abaulado. E nem sempre era aquela coisa perfeita e dependia mais da iluminação. Hoje nós temos outros recursos. Hoje nós temos uma iluminação melhor, nós temos espelhos bons. Mas naquele tempo, Paulo estava falando, realmente era de um reflexo assim que dava para identificar o que era refletido, mas não com perfeição, como nós vemos hoje. Isso é uma primeira coisa que você precisa ter em mente. Agora a segunda coisa está lá no começo, quando Paulo começa dizendo: ainda que eu falasse as línguas dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, e aí ele vai falar da profecia, e vai falar de outros dons, da fé, por exemplo, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. É preciso entender do que Paulo está falando. Essa carta, a primeira carta aos Coríntios, foi escrita a uma igreja complicada, a uma igreja em que havia divisões, em que um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, o outro dizia: eu sou de Cefas, e o outro batia no peito e dizia: eu sou de Cristo. Cada um queria ser melhor do que os outros. Havia facções, divisões dentro da igreja. E Paulo está escrevendo para essa igreja,
e ele vai numa progressão da sua escrita. No capítulo 11, ele vai falar sobre a ceia do Senhor, sobre a bagunça que era a ceia do Senhor. Todo mês eu lembro os irmãos daquilo que estava acontecendo ali na ceia do Senhor. Um comia demais, bebia demais, enchia o pote, ficava bêbado, enquanto o outro não tinha nem o que comer e o que beber. Havia essas questões nessa igreja. Então ele dá esse acerto com eles no capítulo 11, e no capítulo 12 ele vai falar sobre os dons espirituais. É um capítulo que vai elencar os dons espirituais e vai dizer que nós devemos buscar, sim, os dons espirituais. Mas agora ele puxa para baixo de novo e diz, olha aqui, ó, vai buscar os dons espirituais, mas o pé tem que estar, no chão. O pé tem que estar no chão. Não é, vou buscar o dom espiritual, porque já conhecia, já sabia que era uma igreja em que cada um queria puxar a brasa para a sua sardinha. Imagina agora, não, agora eu tenho mais dom do que você, o meu dom é melhor do que o seu. Aí Paulo puxa para baixo, volta aqui comigo, volta aqui contigo. É para buscar os dons espirituais, mas entendam, mais importante do que dom espiritual é o cerne de tudo. O mais importante é o amor, porque sem o amor a gente volta para a estaca zero. Vai buscar o dom espiritual só para dizer, não, mas eu sou dos que tem dom de profecia, você me respeita? Não, eu sou dos que tem dom de hospitalidade. Não, mas o dom de profecia é superior ao dom de hospitalidade, o de hospitalidade é superior ao seu dom. Não, mas eu tenho o dom da fé, que é mais importante. Não dava para ter essas divisões. Então Paulo diz, é bom, o dom espiritual é bom, é importante, é legal. Só tem o seguinte, vamos falar do dom de línguas. Eu poderia ter o dom de línguas e falar a língua dos anjos e dos homens, mas se eu não tivesse amor, seria apenas uma fala barulhenta. Quando ele fala de símbolo, está falando de um instrumento de percussão, que faz barulho, barulho, barulho. Quando ele fala de um sino, é a mesma coisa, percebe? Então o que Paulo está dizendo aqui, olha, abre e fecha a tua boca falando a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, é só barulho. Tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios de Deus. Tem uma turma aí hoje que gosta desse negócio, de dizer que tem dom de profecia, que entende os mistérios de Deus. Cá para nós fala muita besteira também. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o amor. O dom é importante, mas o dom tem que ser guiado pelo amor. Se o dom é o carro, o amor é o motorista desse carro. Percebe? Agora vamos trazer isso para a família. Isso na igreja é óbvio. É disso que Paulo está falando. E o amor, como eu disse aqui no começo, não é qualquer amor. O amor aqui é o amor que é dom de Deus, é o ágape. Eu sei, como eu falei no começo aqui, que o mundo aí fala muito de amor, mas quando ele fala de amor, ele está falando do eros, desse amor romântico, por assim dizer. Algumas vezes ele vai exaltar o amor da amizade, a filia. E o amor da amizade, ele é interessante, porque ele se manifesta nas coisas mais curiosas. Vocês sabem que eu tenho esse meu cadete, né? Esse meu carrinho velho aí com 30 anos de uso. Aquele carrinho, ele é uma máquina de fazer amigos. Onde eu passo com aquele carro, rapaz, que ano é? 94, 95, poxa, mas está bem cuidado. Outro dia passei na obra lá perto de casa, aí o rapaz da obra, tá inteiro o cadete aí, eu dei uma buzinadinha para ele. Outro dia eu estava na porta da minha sogra, aí parei no sinal, para um cara com o carro do lado, pipi, baixei o vidro, diga, que ano é? 95, tá inteirão, hein? Tá bonito, tá de parabéns o cadete, hein? Claro que eu fico, né,
Como? Mas assim, e aí às vezes a gente vai esticando, vai começando a conversar com as pessoas e o papo vai longe. É um ponto de contato para você fazer uma amizade. A gente sair do lugar comum das redes sociais. Aliás, rede social tem muito disso também. Tem os grupos de interesse, cada um fica no seu grupo, na sua bolha ali dos seus próprios interesses. É a filia, né? Quem gosta das mesmas coisas é a afinidade. Agora, meus irmãos, o amor ágape, ele é dom de Deus. Ele vem de Deus. Você pode ter a maior afinidade com uma pessoa. Você pode sentir o maior desejo pelo seu esposo, pela sua esposa. Pode sentir o maior amor pelos seus filhos que são próximos de você. E até aqui você está igualzinho ao mundo, porque o mundo tem isso também. O mundo tem o desejo, o amor do desejo. O mundo tem o amor da amizade. Ele tem. Mas nós, como diria Bruno Henrique, nós temos que estar em outro patamar. Nós recebemos o amor que é um dom de Deus, que é o ágape. E foi muito bom que Paulo, aliás, o Espírito Santo, usando a pena de Paulo, tenha marcado aqui para nós as características do amor ágape. E elas estão colocadas a partir do versículo 4. A versão Almeida diz assim: o amor é sofredor. Já aqui na NVT diz que o amor é paciente. Sofredor é diferente de paciente? Não é. É a mesma coisa. Sabe por quê? Já falei para os irmãos aqui, a palavra que nós usamos, paciente, paciência, ela vem do latim pati. E essa palavra significa duas coisas ao mesmo tempo. Significa sofrer e resistir. Por isso o médico não tem cliente, o médico tem paciente, porque o cliente do médico, ele sofre e resiste, sim ou não? Por isso que o Elton não tem cliente, o Elton tem paciente, quando ele atende lá. A palavra grega aqui é makrotumen, que descreve a paciência com pessoas, e não, tem uma outra palavra grega para a paciência com circunstâncias, não vem ao caso agora, fica com a palavra grega makrotumen, que é uma paciência com as pessoas. É aquela pessoa paciente. Que paciência é essa do amor? É a paciência que falta ao mundo. Não é aquela paciência do mundo de vou contar até 10, até 100, até 1000. Não, é aquela paciência, aquele longo ânimo enquanto o mundo diria assim, me fez mal, deixa comigo, eu te pego na curva, eu vou me vingar. Isso é o que uma pessoa normal aí do mundo faria. O crente, ele tem essa paciência. O crente, quando ele tem a oportunidade de pisar em quem ele pisou, aquele que tem o amor de Deus, quando tem a oportunidade de ferir, de retribuir o mal com o mal, ele não faz. Os irmãos acham que esse tipo de amor é bom? Ele é necessário? É muito necessário para esse mundo que estamos vivendo. Mas o nosso enfoque hoje aqui é a família. Meus irmãos, é preciso colocar este amor paciente em prática dentro de casa, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com a tua filha, com o teu avô, com a tua avó, com o teu sobrinho, cá para nós, até com teu irmão e tua irmã, porque irmão e irmã às vezes sai faísca e a coisa não é bonita. É preciso exercitar esse amor perfeito, o amor paciente, aquele amor que em outras ocasiões subiria nas tamancas e diria, e agora? Agora eu estou com a faca e o queijo, agora você vai me pagar. Não.
Quem exercitou esse amor na Bíblia? Lembra comigo, alguém exercitou esse amor na Bíblia? Alguém que teve irmãos muito maus, que fizeram uma maldade muito grande, e que ele tinha... Ah, José do Egito, obrigado, que igreja ligada. José do Egito mostrou esse amor paciente na família, na prática, de uma maneira tão maravilhosa que nem os irmãos acreditavam. Depois que o pai morreu, eles foram tentar dar um migué no José. Olha, nosso pai falou, mas aquilo não estava mais no coração do José. Fiquem tranquilos, o Senhor me trouxe para cá, não foi para destruir vida, mas foi para preservar a vida. José tinha um amor ágape no seu coração, ele estava curado. Você e eu temos sido agentes de cura na nossa família, demonstrando o amor de Deus no nosso coração e nas nossas ações. Precisamos exercitar esse amor, o amor paciente. A ideia é a mesma da longanimidade, né? Daquele ânimo longo, que vai cozinhando em fogo brando, sem nunca ferver. Aqui então, na minha Bíblia aqui, além de ser bondoso ou paciente, o amor... o amor é paciente, isso, e também bondoso. A versão tradicional diz benigno, o amor é benigno. Benigno dá a ideia de responder com bondade aos que nos maltratam. Se por um lado ele é paciente, ele não se vinga, por outro lado ele é benigno, ele, ao invés de responder com o mal ou simplesmente com o desprezo, porque responder com o desprezo não é amor não, tá, irmão? Responder com desprezo é uma coisa que os psicólogos chamariam de passivo-agressivo, ou seja, é agressivo, embora não ativamente agressivo, ele é agressivamente passivo. Os irmãos estão entendendo? E só não faz o mal diretamente, mas também despreza, dá aquela distância. Isso não é amor, isso é outra coisa, é uma espécie de vingança. Mas o amor de Deus, o ágape, ele é benigno. É o amor que eu acabei de dizer que José demonstrou. Além de não fazer o mal, de não se vingar, José fez o bem aos seus irmãos. Deu para eles uma terra onde morar, proveu as providências para que eles tivessem uma vida próspera no Egito. Isso é ágape, esse é o amor que vem de Deus. Meus irmãos, como o mundo está precisando disso, como os nossos lares estão precisando desse amor, um amor que é ativamente bom, é ativamente bom, benigno. E lembrando que estamos tratando aqui de uma igreja lá em Corinto, que tinha divisões, que tinha contendas, faltava essa paciência, faltava essa bondade com aqueles que faziam o mal. Nós precisamos desse amor que tem essa característica, um amor que não é indelicado, que não é agressivo. Aliás, falando nisso, o amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso, diz a NVT. A versão tradicional vai dizer que o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Como isso pode ser retratado no nosso lar? Vocês estão dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos. O marido está numa posição, recebe tanto de salário. A mulher recebe tanto também. Daqui a pouco ela sobe e passa a ganhar outro tanto. E ele fica. E ela sobe mais um pouco e mais um pouco. E começa a haver competição dentro de casa. Isso não pode acontecer.
ou a mulher vai vendo que ela vai ficando para trás, que o marido está avançando e ela não consegue avançar, e não ganha tanto quanto ele, ou ele não ganha tanto quanto ela, ou ela está conseguindo atingir metas que ele não está atingindo. E aí vem o que? O ciúme, a soberba. Isso é natural do ser humano, sim ou não? Digam de coração. É normal, é natural você olhar para uma pessoa dentro do mesmo lar que você e olhar e dizer, ó, por que eu não alcanço a mesma coisa? E aí você começa a olhar para dentro de si e começa a dizer, não, só está conseguindo chegar lá por minha causa, porque se não fosse eu na vida dele, se não fosse eu na vida dela, as coisas não seriam assim. E começa a se corroer por dentro. Meus irmãos, como eu disse, isso é natural. Mas o amor que vem de Deus, ele é um dom de Deus, ele não é natural, ele é sobrenatural. E Paulo está nos ensinando, o verdadeiro amor não tem disso. Ou pais e filhos, né? O pai, de repente, tem lá pouco estudo, e o filho vai fazer uma faculdade, vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Quem esse filho acha que é? Só porque tem mestrado, doutorado? Começou comigo aqui, se não fosse eu botar o arroz e o feijão. E é verdade, meu irmão, é verdade, você botou o arroz, você botou o feijão, você é bênção. Como disse o filósofo, se vi mais longe foi porque me coloquei de pé sobre os ombros de gigantes. Isso é um fato, ninguém está negando isso. Mas não fica se remoendo. Muito pelo contrário, dá glória a Deus, dá graças a Deus, porque o outro que é teu sangue, tua carne, teu marido, tua esposa, teu filho, está subindo, está avançando. O avanço dos nossos é o nosso avanço. Uma casa dividida não pode prosperar. Eu ainda creio nisso, os irmãos creem nisso? Mas a base disso é o amor, é o ágape. Não arde em ciúmes, não se ufana. A palavra grega para ufanar significa literalmente estar cheio de vento, cheio de si, cheio de vento, né? Igual um pombo assim, com o peito estufado. Por quê? Porque está se sentindo rebaixado. Já reparou que quanto mais a pessoa se sente rebaixada, mais ela se eleva com a própria boca? Não, porque, não, vizinho lá tem aquele carro lá, mas não quer dizer nada não, muito melhor o meu. Não, o vizinho saiu daqui e foi morar num bairro melhor, não, mas isso aí é com ele. Eu estou muito feliz aqui, estou muito bem aqui. Muitas vezes isso é despeito. Como é que o povo fala? Quem desdenha quer comprar. E isso é uma grande verdade. Você não precisa desdenhar do outro, muito pelo contrário, tem que se alegrar com a vitória dos outros. O amor de verdade, o ágape, e isso dentro de casa também, não se aborrece com o sucesso dos outros. O amor não se ufana, não se enche de vento, um balão cheio de vaidades, para lá e para cá desfilando. Não, o amor não se ensoberbece, não fica cheio de marra, cheio de empáfia, cheio de vaidade. Não, meus irmãos, o amor que vem de Deus é um amor que nos humilha, é um amor que nos faz desinchar, desinflar e sermos satisfeitos com aquilo que somos, porque amamos. Minha filha, se vier a ser mais do que eu espero que ela venha a ser mais, muito mais do que eu. Deus seja louvado por isso, é bênção de Deus, é necessário que ela cresça e que eu diminua. Minha esposa da mesma forma, da mesma sorte, e eu sei que ela pensa da mesma forma com relação a mim. Deus seja louvado por isso. Em todas essas coisas, o amor tem que prevalecer na minha vida e na sua vida. E se você está falhando nisso, a palavra que Paulo deu a essa igreja foi para que eles acertassem, prestassem atenção no caminho deles. E a palavra que eu estou dando nessa manhã, da mesma forma, se está acontecendo algo assim no seu lar,
se policie, chegue em casa, se ajoelhe diante de Deus e diga ao Senhor: Senhor, eu reconheço que eu não tenho manifestado o teu amor no meu lar, porque está faltando essa ou essa ou essa característica. Me socorre, me ajuda, me enche do teu amor, que o Senhor cresça em mim, o teu amor cresça em mim, e que eu diminua. Quem viveu uma vida que não era assim, não ardia em ciúmes, não se ufanava, não se ensoberbecia? Simplesmente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ele desceu do céu e Paulo vai dizer que ele se esvaziou a si mesmo. Ele estava cheio de glória e da sua glória ele abriu mão, desceu, tomou a forma de servo. E a palavra servo na Bíblia é escravo. Por que a gente quer se encher de vento? Quer se ufanar, dizer que é o melhor, é o maior, é o mais bambambam? Em nome de Jesus, não faça isso. Isso pode salvar o teu casamento. Isso pode salvar a tua relação com teus filhos, com teus parentes. Não faça isso. Não se aborreça. Não se ensoberbeça. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Também no versículo 5 agora. O amor não é grosseiro, não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, não é irritável, não rancoroso. Na versão Almeida tradicional, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O que ele quer dizer com isso? Que o amor não se conduz inconvenientemente, nem procura seus próprios interesses. Acabamos de falar um pouco sobre isso agora, não é verdade? O amor, portanto, ele não é egoísta. Onde o egoísmo entra, pela mesma porta que o egoísmo entra, o amor sai. Se vamos viver uma vida verdadeiramente que reflete o amor dentro de casa, nós precisamos deixar nós mesmos em segundo plano e os nossos filhos, nosso cônjuge, nossos pais, eles vêm em primeiro lugar, eles têm importância, porque eles e nós somos a mesma coisa. O amor é serviço. Eu vivo falando isso, que eu aprendi em 2018 uma coisa que eu não tinha a menor noção. A minha perspectiva sobre paternidade mudou quando eu me tornei pai. E eu descobri que ser pai é servir. Enquanto muita gente hoje vê com uma visão oposta, a visão do mundo. Não, meu filho é que tem que me servir. Eu dou tudo para ele, ele não faz mais do que obrigação de lavar uma louça, não faz mais do que obrigação de varrer uma casa, de fazer alguma coisa para mim, de botar um dinheiro dentro de casa. Tudo bem, a gente entende que essas coisas fazem parte da vida, mas não é cobrando com cobranças, mas é exercitando o amor, porque se você ama o teu filho, a tua filha, e o serve, naturalmente, esse amor vai voltar para você de outra forma, muitas vezes sob a forma de serviço. Temos filhos aqui hoje, que têm pais idosos, que estão servindo aos pais, que reconhecem, fui amado a vida toda, e agora chegou a minha vez de retribuir esse amor. Não é fácil, não é agradável muitas vezes, mas é amor. Isso é amor. Amor da boca para fora não resolve. O amor serve. E dentro de casa, por que às vezes tem treta, discussão, briga, bate-boca? Por que acontece isso dentro de casa? Por causa do egoísmo. Muitas vezes por causa do egoísmo. Não olha para mim, não. Eu vou até olhar para trás aqui para não olhar ninguém, para não ver ninguém sorrindo. Mas eu sei que na casa de alguns aqui, talvez todos, a seguinte frase já saiu: mas você só pensa em você. Não estou te olhando, estou de olho fechado. Você só pensa em você, você só pensa nas suas coisas, mas você não pensa em mim.
Eu sei. Não sou profeta não para estar na casa de ninguém não, mas que eu sei, eu sei. E você sabe por que eu sei. Porque lá em casa de vez em quando também rola, vida toda. É isso. A gente precisa se policiar. A gente precisa olhar para o outro, ouvir o outro, se preocupar com o filho, com o pai, com o irmão. Se você não valorizar, se você não amar quem está dentro da tua casa, essa falta de amor vai gerar uma carência, e essa carência vai ser suprida, ou melhor, vai receber uma oferta de suprimento de alguém aí fora. Quantos filhos se desviaram do caminho porque, sendo filhos de crente, não receberam o amor ágape dentro de casa e foram buscar amor em outras coisas? Atenção nisso, meus irmãos. Sirva por amor. O amor não é grosseiro, não é orgulhoso, não é grosseiro, não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, não é irritável nem rancoroso. Baixa a bola. Tem gente que tem pavio curto? Tem. Tem gente que nem pavio tem. Complicado. Mas é preciso, é por isso que esse amor é dom de Deus. Nós precisamos buscar em Deus. Busque no Senhor a fonte. Ele é a fonte de amor. Até uma criança sabe, 3 palavrinhas só: Deus é amor. Busque em Deus, Ele é a fonte do amor. Ele pode despertar esse amor no teu coração. Se você tem Deus habitando no teu coração, você diz que o seu coração é de Jesus e que o Espírito Santo de Deus, que é Deus, habita o teu coração. O que está represando? O que está segurando o amor de Deus de fluir na tua vida? Entrega isso hoje ao Senhor. Deixa o amor de Deus fluir. Não represa esse amor, porque ele só vai fazer bem. Quer ver outra coisa sobre o amor? Não se alegra com a injustiça, mas com a verdade, ou não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Às vezes, até dentro de casa, nós somos, como vou dizer, tentados a folgar mais com a injustiça do que com a verdade. Uma briga de irmãos. Uma briga de irmãos. Um acusa o outro falsamente. Naquele tempo da gente, que a criança apanhava, né? Couro comia. E um acusava o outro e tal. E aquele que era o mais aprontador, mesmo que ele não tivesse feito aquilo especificamente que está sendo apontado, fala para mim, quem é que ia apanhar? Como diz a lenda, como diz o povo, faz a tua cama, deita-te na lama. Não é isso que o povo faz? Aconteceu alguma coisa errada dentro de casa, tem 5 filhos, aconteceu uma coisa de errado, você vai direto no fulano, vem cá. Não, mas não fui eu não, pai. E os outros 4, quem foi? Não fui eu, não sei, não vi, eu não estava nem em casa. Fulano, isso é coisa tua. Não, pai, mas por mais que não tenha sido. Como é que é o nome disso? Injustiça. E os outros 4, no meio dos 4, às vezes estava um que aprontou, que foi o que fez e ficou calado. Sonso. Me dei bem. O nome disso é folgar com a injustiça. Percebeu? Isso não é amor. Isso é folgar com a injustiça. Isso é o oposto do amor. O amor não folga com a injustiça, mas regozija-se, se alegra com a verdade. Lá na casa aqui da avó da Letícia, o negócio era mais tranquilo, né, vovó Ani? Lá era mais tranquilo, apanhava os 5.
Vai ficar tudo por igual. Pelo menos isso é que o Edson me contava. Um aprontava, quem foi que fez? Todo mundo calado, apanhava os 5. Mas enfim, o amor não se alegra com a injustiça, mas com a verdade. Para encerrar, aqui no versículo 7, eu vou ler nas duas versões. Na NVT, o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Na versão Almeida, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu acho bonito, principalmente esse versículo 7, que ele diz que o amor tudo crê, tudo espera. Digo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque isso me mostra duas coisas que eu preciso colocar para os irmãos nessa manhã. Um amor que tem essa característica de tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar, tudo suportar. Ele é uma fraqueza ou ele é uma força? O amor é uma força. O amor é forte. E há outro versículo que vai dizer que o amor é forte como o quê? Como a morte. O amor é forte. Ele suporta todas as coisas. Ele é muito forte. O amor não é coisa de gente fraca. Amor não é fraqueza. O amor que vem de Deus é forte. Afinal, faz todo sentido. Se Deus é forte, se Deus é fonte de todo o poder, como algo que vem dele poderia ser fraco? Aquele que ama é verdadeiramente forte. O amor, a força, o poder do amor foi o que levou Jesus para a cruz. O Pilatos falou para ele: eu tenho poder para tirar você dessa situação. Ele disse: Pilatos, presta atenção, se eu quisesse, estalava os dedos e meu pai mandava legiões de anjos para me tirar daqui. Ele deu a vida dele. Jesus deu a vida dele por amor. Cai essa ficha na tua cabeça, meu irmão. Deixa essa verdade entrar no teu coração. Foi a força, foi o poder desse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Foi esse amor que cravou Jesus na cruz e o manteve lá até que ele dissesse: está consumado. Foi esse amor. O amor é sublime. O amor que vem de Deus, o ágape, é fundamental, ele é maravilhoso. Não há palavras para falar da perfeição e a potência que esse amor é. Porque falhamos em tudo crer, tudo suportar, tudo esperar dentro dos nossos lares, com os nossos amados. Porque estouramos com os nossos amados, aqueles a quem mais amamos, aqueles a quem nos amam. Por que isso? Por que não exercitamos mais isso no nosso dia a dia, nas nossas vidas? 4 vezes Paulo vai dizer tudo, para mostrar, esse amor não é qualquer coisa. Ele é dom de Deus, ele vem de Deus. E alguém aqui faz esse mesmo comentário. Essa eu não tirei da minha cabeça não, essa veio de um comentário, deixa eu ver de qual autor. O autor aqui é David Pryor. Ele vai dizer: a palavra tudo, repetida 4 vezes nesse versículo, torna claro que o amor não é uma qualidade humana, mas um dom do próprio Deus. É apenas o amor de Deus em nós que nos capacita a sofrer, como Jesus sofreu, a crer, a esperar, a suportar. Muitas vezes somos esmagados pela pergunta: por que, Senhor? Mas quando amamos, descansamos no fato de que Deus está no controle. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Eu quero viver esse amor no meu lar, na minha família. E como é que eu posso viver e como é que nós podemos viver esse amor?
na nossa família? Primeiramente, conhecendo ao Senhor, conhecendo a sua palavra, que a palavra nos revela Deus, a palavra nos revela o caráter de Deus, nos revela e nos ensina sobre o amor de Deus. Segundo lugar, praticando. Tudo que a gente aprende aqui e não pratica, fica só aqui na mente. Quer ver uma coisa? Pandemia. De repente, na pandemia, todo mundo virou especialista em vírus. Foi ou não foi? Não, porque o vírus ele se prolifera dessa maneira e tem que botar máscara. Não, mas a máscara não resolve nada. Mas quem é que sabe a verdade? O médico, o infectologista que está lá. Ivermectina é a solução. Não, negacionismo. Mas quem é que sabe a verdade? Quem está no fronte, quem pratica, os médicos. Eu sei muita coisa sobre carro, sobre manutenção de carro. De cabeça eu sei fazer virar aquele meu cadete do avesso. Vai ver se eu desmonto ele. Vou nada, levo no mecânico. Quem é que sabe mexer de fato no cadete? É o mecânico. Saber sobre o amor, ler essas palavras aqui, achar isso aqui lindo, maravilhoso, e dizer, agora vai, Senhor, é ótimo. Mas pratica. Pratica, leia isso e pratique. O amor é paciente e bondoso, não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem é grosseiro. Onde é que eu estou falhando nisso aqui? Pratica como, pastor? Primeiramente, pratica de joelho. Senhor, hoje eu fui lembrada de como é que funciona o teu amor, e eu estou falhando. Me dá mais graça, me abençoa, me faz refletir. Lembra que Paulo termina aqui falando do reflexo? Ainda vivemos esse amor ágape de uma forma imperfeita, ainda como que por espelho. Um dia seremos aperfeiçoados, mas até lá vamos seguindo nesse aperfeiçoamento. É disso que Paulo está falando. Está imperfeito hoje, amanhã pode melhorar, e depois de amanhã pode melhorar mais um pouco. Se hoje eu fui presunçoso, ainda hoje eu posso pedir perdão a Deus. E se eu ferir alguém pela minha presunção dentro da minha casa, no meu lar, eu posso pedir perdão e dizer, olha, perdoa. E que bom que Jesus disse, né, Letícia, que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, porque às vezes a gente erra. Olha, já falei 300 vezes. Eu sei que você já falou 300 vezes. E você continua errando. Eu sei que eu continuo errando. Mas graças a Deus, porque o perdão de Deus é assim, é 70 vezes 7. Olha, perdoa. Por quê? Porque a gente ainda está do lado de cá, do lado do espelho imperfeito. Vai perdoando, que você vai sendo perdoado também. Vai entregando, vai dando com longanimidade, com paciência, que a paciência vai sendo exercida ao teu lado também. Um dia tudo isso vai passar, tudo que é imperfeito vai passar. Lemos isso nessa manhã. Mas vamos praticando hoje o aperfeiçoamento do amor de Deus nos nossos lares, para vivermos vidas realmente, primeiramente, de paz dentro de casa. Em segundo lugar, de experimentar o verdadeiro amor dentro de casa, experimentar o que é família, o que é comunhão no lar, e de ver milagres dentro de casa, de ver aquele pai que não falava com o filho que não falava com o pai, tendo um diálogo, um amor verdadeiro, tendo aquele esposo e aquela esposa que chegaram aos estertores quase do divórcio, voltando a comungar um com o outro, a ter amor um pelo outro, a viver não uma vida de troca de espinhos e farpas, mas uma vida de amor. Isso é dom de Deus, isso vem do Senhor. Peça ao Senhor, faça a sua parte, peça ao Senhor. Entrega o teu lar, o teu caminho, o teu planejamento, entrega o teu propósito, entrega o teu agir principalmente ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Vamos orar? Pai, tua palavra foi pregada, o Senhor é bom,
Em todas essas coisas o Senhor tem nos alimentado. Eu peço ao Senhor que nós possamos não deixar essa palavra aqui na igreja, mas levar no nosso coração. E mais do que tudo, colocar em prática, hoje ainda. Aquele que precisa pedir perdão, Senhor, que possa ter a humildade de pedir perdão. Aquele que precisa liberar perdão, e que ouviu nessa manhã sobre como é o amor, que é dom do Senhor, que por ouvir isso, possa liberar perdão. Aquele que era muito cheio de si, possa se esvaziar, como Jesus se esvaziou por amor. Aquele, Pai, que se alegra com a injustiça, com o mal de alguém dentro do seu lar, que possa ter entendido nessa manhã que não é por aí, que isso não vem de Ti. Que haja, Senhor, cura nos nossos lares, cura que vem do alto, cura que vem de dentro para fora, pelo agir do Senhor em nós. Ninguém aqui é perfeito, começar em mim. Precisamos do Senhor. Derrama o Teu bálsamo na forma do Teu amor ágape nas nossas vidas hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.